Bom dia a todos. Hoje, quinta-feira, dia 7 de outubro de 2021, iniciamos as apresentações do trabalho do 9º Workshop Paranaense de Arte e Ciência. Então, como estava ali no cronograma, começamos com o trabalho do Vinícius dos Santos de Moraes. Pode se apresentar, Vinícius, falar o nome do trabalho, se quiser ir colocando a sua apresentação. Olá, bom dia. Vou colocar aqui para vocês, só um minutinho. E aqui também tem o Anderson Portugal, que é coautor do trabalho que vai ajudar. Uhum. Vou estar apresentando junto com o Vinícius. Ok. Conseguem ver a tela? Isso, já está no modo de apresentação. Pode começar, Anderson. Então, tá bom. Então, bom dia, pessoal. Meu nome é Anderson Portugal, e eu sou coautor, junto com o Vinícius Moraes, do trabalho Modernismo Brasileiro e a Botânica, a construção de uma brasilidade e suas possibilidades de ensino decolonial. Tá? Tanto o Vinícius quanto eu, nós somos tutores do consórcio CEDERJ, que é o consórcio de universidades públicas do estado do Rio de Janeiro, né? E a gente atua no curso de licenciatura em Ciências Biológicas. Né? O Vinícius ele é doutorando da Fiocruz e eu sou doutor em Botânica pelo Museu Nacional. E aí, a nossa proposta é meio que unir nossas linhas de pesquisas também e estar desenvolvendo trabalhos principalmente de botânica e arte. E esse é um dos produtos que a gente tem que está apresentando. E aí, a gente começa o trabalho falando um pouco de etnobotânica. A etnobotânica é o uso em que as populações humanas têm sobre as plantas, e esse uso ele pode ser medicinal, tecnológico, ele pode ser artístico. Então, todo o uso que o ser humano dá para as plantas, a gente denomina como etnobotânica, né? Vinícius, se você não estiver falando, desliga o microfone, por favor, tá dando eco. Só um minutinho, gente, desculpa. Pode continuar. Uhum. E aí, dentro desses múltiplos usos da etnobotânica, né, falar de arte nem sempre é algo tão trivial assim, né? É meio secundário, né? É meio que dissociado, né? A gente não tem tanto essa associação. Então, para fazer esse resgate da etnobotânica com a arte, né, também é um dos movimentos que a gente tem e que tem sido apontado como uma das dimensões dentro do ensino de botânica que precisa ser atacada também. E aí, né, dentro desses conceitos de etnobotânica, né, dos desafios com a arte, a gente também tem o desafio de ensinar botânica, porque atualmente a gente tem uma botânica que é totalmente descontextualizada, a gente tem no ensino de biologia falta de contexto histórico, falta, às vezes, de recursos didáticos que possam valorizar as plantas. A gente valoriza muito os animais, né? Então, o que a gente chama de zooxalvinismo. A gente ainda tem diversas questões que impossibilita a gente ensinar botânica de forma mais tranquila e de forma mais plena. E aí, trazer esses conceitos de etnobotânica e trazer a questão histórica, cultural e artística é um grande viés para a gente poder estar trabalhando a questão de ensinar plantas. Pode passar, Vinícius. Peço só desculpas para poder voltar aqui e abrir o microfone. Bom dia para todo mundo. A gente também traz alguns conceitos que são importantes e que a gente colocou na construção desse trabalho. Um deles é o conceito de colonialidade. Justamente esse processo de subalternização, né, invisibilização de algumas populações, né, dos países que foram colonizados, né, pelos povos europeus, e justamente o quanto isso se perpetua
na questão da produção científica, nas culturas, após esses processos de independência. Então, como que essas amarras elas permanecem após esse processo de, entre muitas aspas, libertação desses países. E a gente traz aqui, né, a educação como um processo para poder trabalhar a decolonialidade, mas valorizando a arte como produtora dessa ampliação da visão de mundo, esse olhar subjetivo que a arte promove, como esse alcance ao sensível, sendo um elemento promotor, né, de pensar outras epistemologias, outras metodologias, outras pedagogias muito importantes. E como o Anderson já tinha falado, né, juntando um pouquinho os nossos campos de estudo, a gente traz também um outro conceito muito importante, que é o de ciência-arte, né? Mais do que uma simples junção de ciência e arte, né? A ciência-arte, ou o art science, né, que é proposto por Ruth Bernstein e colaboradores, né, no Manifesto Art Science de 2011, a gente pensa como uma nova forma de entender o mundo, de enxergar as questões naturais e também de construir conhecimento. Então, mais do que simplesmente juntar esses elementos numa ação interdisciplinar, a proposta do Manifesto Art Science é a construção de conhecimentos de uma forma transdisciplinar, né? Fundindo esses dois campos, para que a gente consiga ter outros olhares para a produção de conhecimento. E a partir desse novo olhar, né, que a gente está propondo, né, principalmente em relação às plantas e à Semana de Arte 22, a gente tem que começar a entender como é que era o contexto, né, de tudo isso que estava acontecendo até culminar a Semana de Arte 22. A gente tinha a botânica, principalmente no século XIX, como ciências amáveis, né? Então era chique, era moderno você conhecer plantas, saber sobre plantas, né? Era assim, um status de nobreza. E aí, com a chegada da família real, a gente tem um grande impulso nos estudos botânicos no Brasil. Então, a família real, com Dom João VI, ele incentiva a criação do Jardim Botânico Real, ele traz diversos botânicos que fizeram botânicos famosos, como Márcios, né? A gente tem o Glasiou, e a gente tem o conhecimento da nossa flora a partir dessas grandes expedições. Então, eles trazem, valorizam esse conhecimento e a gente começa a explorar o nosso território, conhecimento sobre as plantas. Mas é sempre um conhecimento de fora para dentro. Então, a gente traz traz grandes botânicos para conhecer de fora, para conhecer a nossa flora, né? E aí, depois, o Pedro I e o Pedro II começam a incentivar também a participação do Brasil nas grandes exposições mundiais. Essas exposições mundiais eram levadas grande parte da nossa biodiversidade, não só da nossa flora. Animais, índios, né? E eram expostos para mostrar aqui, ó, o Brasil tem isso, nós conseguimos produzir isso, né? E tentar dar um ar de modernidade para o Brasil frente ao mundo. Então, o Brasil era levado sendo exposto, né? Frente também a uma questão eurocêntrica, né? Até a chegada da Semana de Arte Moderna de 22, que tenta romper um pouco essa questão eurocêntrica, essa visão de fora, né, do nosso país. E trazendo um pouquinho, então, o contexto, né, da Semana de Arte Moderna, como antes já tinha começado a falar, ele ocorre em 1922, que culmina também com a Exposição Mundial, que celebra o centenário da independência. E a Semana de Arte Moderna, ela é um grande marco para a história da arte, né, e para a história do Brasil. E a gente traz aqui a semana como um elemento emblemático para o início do modernismo no país, justamente porque é o nosso objeto de estudo nesse trabalho. Ela vai surgir ali num contexto de nacionalismo, né,
de valorização daquilo que é nosso, e também muito num processo de industrialização, né, rumo a esse modernismo. A gente tem alguns artistas importantes, né, que ajudaram a construir a Semana de Arte Moderna, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Anita Malfatti, e para eles era muito importante essa questão do escapar do academicismo, justamente numa busca de valorizar a cultura popular, a brasilidade. Mas também é muito importante que a gente entenda, né, quem produziu esse evento, né? Um dos grandes patrocinadores da Semana de Arte Moderna são os grandes cafeicultores da época, né? Então, empresários que tinham a questão do trabalho com pessoas escravizadas. Então, é produzido por uma elite, para uma elite. Então, a gente também entende que essa Semana de Arte Moderna, ela tem uma valorização do popular, do nosso, mas até certo ponto, né? Então, a gente não pode também entender a Semana de Arte Moderna como um processo decolonial, mas o que a gente busca trazer aqui é utilizar ela como um elemento para se discutir decolonidade, a partir dessa proposta de valorização do Brasil popular, das raízes brasileiras. E aí, para fazer isso, a gente tem uma grande fonte, né, onde a gente bebe para construir esse trabalho, que é o Pequeno Guia de Botânica Modernista, que ele foi produzido pela Ana Carolina Carmona Ribeiro, da USP. Ela, na sua tese de doutorado, ela investigou justamente a presença de plantas em obras modernistas, e ela consegue elencar ali cerca de 200 menções a diferentes plantas ao longo do modernismo no Brasil, e ela faz o destaque no seu material a 19 delas, onde ela vai apresentar tudo isso. Só que justamente por conta da formação da Ana e tudo mais, né, que é a questão de arquitetura, ela tem um olhar muito voltado para o paisagismo. E o nosso intuito aqui nesse trabalho é justamente ampliar esse olhar proposto pela Ana, não só dando um olhar mais botânico, mas também aplicando isso ao ensino. A gente não tem como apresentar todos aqui, a gente destacou somente uma espécie vegetal, justamente trazendo alguns elementos importantes e propondo atividades didáticas que o professor, que o educador, né, que o arte educador, ele pode realizar. E aí, como planta escolhida para simbolizar o nosso trabalho, nós escolhemos o abacaxi para a apresentação aqui de hoje. O abacaxi, ele pertence à família das bromélias, é uma bromeliácea, e a origem do abacaxi ele é muito incerta, né? Não se sabe ainda o centro de... A gente conhece o centro de dispersão, mas a gente ainda não conhece a origem correta deles. A gente tem noção que o abacaxi ele foi domesticado pelos índios, né? Então, todo o processo de domesticação, e o Brasil é um grande centro de diversidade de abacaxi, né? Tanto que a gente tem 5 espécies, todas as 5 espécies comestíveis. E aí a gente olha para o abacaxi é uma fruta muito particular, né? Ele tem metabolismo CAN, demora muito a crescer, ele tem a inflorescência, e o que a gente tem aí no abacaxi, ele é um conjunto de frutas, então ele é uma infrutescência. Então a gente tem vários aspectos que é muito bacana para a gente poder ir trabalhando, botanicamente falando, né? Pode passar, Vinícius. E quando a gente vai analisar a presença do abacaxi dentro do modernismo brasileiro, a gente consegue trazer alguns elementos importantes. A gente começa aqui pelas obras da Anita Malfatti, né, o Tropical, e o Vendedor de Frutas, da Tarsila do Amaral. Que são elementos importantes para a gente já iniciar essa discussão. O abacaxi ele é tido muito como uma fruta da brasilidade, né? E se a gente pensa também, como o Anderson estava falando, em centro de distribuição, né, de diversidade dessa fruta, né, tá muito ligado sim ao Brasil, e ela é uma fruta que ela tá muito mais ligada aos sentidos olfativos e gustativos do que os visuais, né? Então, o mais atrativo nesse fruto são os elementos, né? A gente já começa a ficar com água na boca, né? A gente lembra muito do cheiro do abacaxi, porque ele é muito presente. E quando a gente analisa isso nas obras, né? A gente tem sim uma natureza que ela não é morta, mas também nessas obras ela está muito ligado ao corpo negro, né? A sensualização desses corpos negros. Então, essa brasilidade também muito ligada ao sensual, à objetificação desses corpos. Por um outro lado, a gente tem alguns elementos que analisam o abacaxi de outras perspectivas, né?
Oswald de Andrade, por exemplo, em Natureza Morta, vai analisar o abacaxi com algumas de suas características, já voltado para um olhar um pouco mais científico. E a gente tem algumas ilustrações, né, como essa daqui de Lazar Segal, que vai justamente olhar o abacaxi para sua presença dentro da planta, né? Ele não é um elemento solto, né? Então, ele faz questão de trazer esse abacaxi ali em sua, entre muitas aspas, origem, né? Então, a gente pode até remeter com uma ilustração científica. E, a partir disso, a gente começa a pensar propostas didáticas para essa utilização. Então, a gente pode, por exemplo, propor aos alunos, né, que realizem ilustrações científicas desses frutos, né, em seu estado natural, ou seja, preso à árvore, preso à planta, né, para que justamente ele consiga entender que esse fruto, ele, por exemplo, não vem do mercado, né, então entender a origem desses alimentos e também trabalhar os conceitos de ilustração científica, que é muito importante. E até o professor não precisa saber desenhar muito bem, né? Ele pode utilizar todas essas ilustrações que a gente mostrou, né? E falar, tá vendo? Olha, porque naquela imagem anterior a gente consegue falar sobre a dinâmica de como plantar o abacaxi. Ele tem uma disposição dentro do abacaxizeiro, né? A planta, ela está contextualizada, então não está descontextualizada. A gente consegue ensinar diversas outras questões ali, que não só aquela questão da decoreba, né, sistemática, né? E aí a gente contextualiza esse ensino. Exatamente. Pode continuar, Vinícius? Ou você continua? Continua aqui. A gente também pode propor o debate de questões raciais, então como que esses corpos negros, eles estão muito relacionados à produção de alimento na história do Brasil, né? Principalmente corpos escravizados, corpos sensualizados e objetificados. Então dá para você também propor, junto com a história, com a sociologia e tudo mais. A gente também pode trazer uma relação arte, botânica e física, justamente relacionando a atratividade desses frutos, né, das cores dos frutos, então a importância disso, falando em termos biológicos, mas também trazendo questões de física, trazendo questões de arte. Então existe uma infinidade de possibilidades que a gente pode trabalhar a partir, né, só de um fruto que a gente identificou aqui, né? Imagina todos os outros que estão presentes. E por fim, a gente então traz que existem fortes representações da flora brasileira nas artes visuais, na literatura e em outras formas de arte no modernismo do Brasil, e são fortes potenciais para serem utilizados no ensino de botânica, principalmente trazendo essa questão da ciência-arte, né, e que a gente consiga ter uma construção de conhecimento crítica, reflexiva, para proporcionar de fato esse ensino de etnobotânica decolonial. Sim, e é importante também destacar dentro das questões de ensino de botânica e de artes, né, essa grande lacuna que a gente tem no Brasil dessa deficiência da parte estética desse ensino, né? Então, você pegar a parte da literatura e das artes visuais, unir com a botânica, a gente consegue trazer ela de forma transdisciplinar e deixar pleno esse conhecimento, né? E é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigada, meninos. Muito boa a apresentação de vocês. Assim, eu achei que esse trabalho de vocês dá para a gente fazer um trabalho interdisciplinar no ensino médio maravilhoso. Pegar a professora de arte, o professor de biologia, dá para a gente fazer uma coisa bem massa. Porque, assim, geralmente no ensino médio a gente se sente meio sozinho, né? E eu acho que é muito legal você se unir com outro professor para você trabalhar. Por exemplo, eu sou de arte, eu já achei mil coisas aqui para a gente fazer junto. Quando a gente vai... A primeira coisa que eu penso em botânica no Brasil, dos primeiros registros, me veio Debré, a viagem pitoresca, né, ao Brasil. Então, tipo, tem muitas aquarelas, muitos grafites, muitas coisas do Debré que revelam coisas da botânica que algumas nem existem mais, né? Algumas já se extinguiram, algumas espécies. Então, eu acho um registro muito importante dos primeiros momentos do Brasil e foi registrado para atrair gente de Portugal, né? Para vir colonizar aqui. Então, acho que são registros muito importantes. Eu gostei do recorte de vocês da arte moderna, mas eu acho, assim, que antes de entrar na arte moderna, a gente tinha que dar uma trabalhadinha no Debré, né? Porque é a primeira representação. Eu acho que esse trabalho interdisciplinar, ele valoriza tanto a biologia
quanto a arte, né? Então, quanto a questão histórica também, né? sim, a Porque conta a gente pega a dimensão histórico-cultural e estética, né? Então... Isso, ainda dá pra pegar mais um professor de história junto. Uhum. Então, assim, eu acho muito bom, porque eu acho que a interdisciplinaridade valoriza as disciplinas, porque isoladamente parece que é um conteúdinho para decorar, mas quando você contextualiza o negócio fica bom. E aí, pensando na arte moderna, eu acho que a primeira obra, assim, do modernismo que representa bem o Brasil e a questão da botânica vai ser o Bananal, do Lazar Segal, né? Não sei se vocês conhecem o Bananal. Deixa eu apresentar aqui o Bananal. Aqui. Carrega. Essa obra aqui do Bananal, do Lazar Segal, que, na verdade, foi a primeira manifestação modernista, né? Que, primeiramente, a gente teve uma exposição individual do Segal, mas que ninguém deu bola, que foi de arte moderna, que foi o Segal sozinho, onde ele trouxe representações como essa do Bananal. Depois teve a Anitta Malfatti sozinha, todo mundo caiu de pau em cima da Anitta, que ela também trouxe diversas representações, como o próprio Tropicália, né, a própria obra do Tropical, que está na Cotego, que eu acho bem legal também, tá? E aí vocês falaram que essa banda de arte moderna ela é elitizada. É que assim, ela é feita pela elite para cutucar a própria elite. Por isso que ela acabou sendo polêmica, porque se não fosse promovida pela elite, ela não conseguiria ter acontecido, né? Mas ela vai trazer temas populares, principalmente ali na questão da Tarsila, que vai trazer os operários e tudo mais, na própria Anitta, que vai trazer as questões, vai representar os imigrantes e tudo mais. Então, assim, gente, achei muito legal. Me deu vontade de fazer um projeto no ensino médio com vocês. Jaqueline, quer falar alguma coisa? Bom, pessoal, eu gostei bastante da apresentação de vocês, do trabalho, da temática, né? Acho bem relevante. Então, vocês falaram bastante do ensino médio, e aqui, quando você me trouxe essa imagem da Tarsila do Amaral, vendedor de frutas, eu trabalho com ensino básico, desde a educação infantil, então, e eu trabalho com essa obra, então, para mim, assim, vocês trazerem uma coisa que a gente está trabalhando, e isso dá possibilidades. Você falou do ensino transdisciplinar, né, trazendo a cultura, trazendo a historização, tudo isso, e eu trabalho com ele de forma interdisciplinar também, então, há brechas para os dois tipos de trabalho, então, eu consigo, a partir da obra ali, trabalhar várias questões, que nem você disse, a sensorial das frutas, essa questão de cor, da brasileiridade, né, da questão racial, desde lá da infância. Então, isso é muito importante a gente deixar aqui, que não é só lá, a partir de lá, a gente trabalhar desde o ensino básico, lá da educação infantil, para a gente tornar esses seres críticos e saberem, né, o que eles... futuramente olhar uma obra de arte, olhar ali, que nem eu achei interessante que vocês fizeram uma coleta bem grande de arquivo, né, das plantas, né, bem interessante isso, porque quando você vai buscar, tem que achar esse arquivo, né, essa representação. Então, agradecer vocês e parabenizá-los pela apresentação. É isso. Vocês têm algum comentário final agora para fazer? Podem fazer. Não, realmente, assim, por nós a gente ainda pegaria outras plantas, ainda mostraria, mas a gente precisa fazer um recorte. A gente lembrou do bananal, mas por onde a gente começa? Então a gente quis pegar o abacaxi por conta dessa representatividade brasileira mesmo. E também essa questão de unir outros professores é muito interessante, porque no final a gente pode até fazer uma grande salada de fruta como culminância, né? Uma salada de fruta para a gente provar as plantas, mas uma salada de fruta também para a gente fazer uma imersão literária, uma imersão artística, né? Dá para fazer essa grande culminância, né? É um tema que dá para a gente pegar quase que todas as disciplinas, porque daí você vai pegar em literatura. Literatura também tem, então é um tema muito bom, assim. Muito legal. Mas obrigado. Por nada, então, pode preparar a apresentação já. Gleison, fica à vontade. Eu mesmo. Só vou Pode pedir para acessar por uma outra conta, só para mim conseguir ver a tela aqui, para saber a hora que tiver que parar.
acessar para colocar o slide. Mas nós avisamos também, se você quiser, para ficar mais tranquilo. Aí, agora foi. Meu nome é Gleison Bessa, eu sou acadêmico do 6º semestre do curso de licenciatura em História pela Faculdade Santa Maria da Glória, o SMG, de Maringá, Paraná. O meu artigo é orientado pela mestra Claudiane Scheffer, da UEM, e o título é Fotografia, Usos e Aplicações no Ensino de História. Eu venho de um ensino no qual as matérias são ministradas de forma completamente estática e robótica, privilegiando uma decora e sem ao menos demonstrar um interesse a respeito do que o aluno aprendeu e como aprendeu. Preocupa-se mais com o que ele decorou do conteúdo e não se leva em conta o senso de reciprocidade entre o aluno e o professor, além de estar intrínseco no nosso inconsciente de que uma fonte histórica se resumiria apenas em manuscritos antigos. Desse modo, o ensino de história com o qual tive contato não instigava o aluno a questionar documentos, e não se tinha esse trabalho de análise e confronto documental em sala de aula, ou um incentivo a se construir narrativas que se associassem os eventos históricos com o conhecimento do aluno e o seu próprio tempo e espaço. Tinha-se um ensino de história que não cumpria o seu papel de formar em seus alunos um conhecimento histórico ontogenético, e que se mantinha na mesma linha tradicional, de ler, escrever, exatamente como o professor falou, uma espécie de decora. Por isso, eu busco, por meio desse artigo, novos caminhos de se ensinar e aprender história, e de se ter um contato com fontes históricas, visto que ensinar história é ensinar um método de pesquisa em história e depende da interdisciplinaridade também. A fotografia, ela estaria ligada ao nosso passado, como forma de guardar uma ideia, uma emoção e até mesmo uma memória. Ela nos possibilita observar aspectos do passado no presente. Por isso, as imagens fotográficas podem ser preservadas em museus com o intuito de manter o seu caráter histórico, sabe? E dessa forma, Kossói as compreende como documentos insubstituíveis cujo potencial deve ser explorado. Só que seus conteúdos jamais deverão ser entendidos como meras ilustrações textuais, pois podem interferir na capacidade futura dos indivíduos de julgar informações e questionar as notícias. Ao partirmos do que foi apresentado, então, eu consigo chegar na questão problema que norteia o desenvolvimento do meu artigo, que seria como a fotografia pode ser trabalhada como recurso didático documental no ensino de história. Então, eu busco discutir com base em uma pesquisa de caráter qualitativo a respeito da utilização da fotografia como fonte documental, aliada à ideia de cognição histórica e de aprendizagem histórica. Para isso, procuramos, por meio desse trabalho, com as fontes iconográficas, com foco na fotografia, relacionar os estudos de Kossói acerca da metodologia de investigação de fontes fotográficas com a didática histórica proposta por Risen, com um viés em direcionar o uso de fontes fotográficas como um documento ao ensino de história por meio da perspectiva da aula-oficina proposta por Barca. Para atentarmos ao estudo da fonte fotográfica, é necessário vincular primeiramente as origens do âmbito histórico no qual a fotografia aos poucos se insere até ganhar o seu espaço como uma fonte documental de relevância. Com as novas tecnologias, inclusive a internet, encontramos vários aspectos de fontes tão relevantes e importantes quanto os documentos rígidos ou impressos em papel, ou escritos à mão mesmo, antigos. As fontes vão gradativamente se expandindo para muito além do documento escrito, o que faz com que tenha sentidos e metodologias de análise ampliados. De acordo com a grande ampliação documental, inseridas no século XIX e XX, com materialismo histórico ou a escola dos análises, percebe-se uma constante troca de conhecimentos interdisciplinares, o que auxilia no trabalho do historiador com as fontes e com as metodologias para responder às suas próprias problemáticas e no seu trabalho em sala de aula, como professor de história. Para o Kossói mesmo, existem dois tipos de fontes fotográficas:
a dita como original e a representação, não que uma seja superior à outra, claro. A fotografia original seria um artefato no qual é possível detectar em sua estrutura as características técnicas e peculiares da época em que foi produzida. É considerada, inclusive, como uma fonte primária. Já a reprodução fotográfica é realizada em períodos posteriores. Ela é uma reprodução e seria vista como uma fonte secundária, uma vez que possui como finalidade multiplicar esses aspectos como uma disseminação dessa informação. E por isso, o seu registro fotográfico demonstra os sentimentos e aspectos ideológicos do próprio fotógrafo e seu cliente na sua composição e formação. Em conformidade ao ensino de história e ao ofício do historiador, o professor pode implementar o trabalho com fontes históricas como via para ensinar sobre o conteúdo do documento, como analisar e a sua própria definição. Desse modo, os alunos podem desenvolver um raciocínio histórico, defendido por Riesen, como meio para relacionar o conhecimento produzido pela história e a vida prática. Na didática histórica, o próprio ensino e a história se encontram para trazer o seu sentido na vida prática dos seus indivíduos, né? E por isso que o Riesen, segundo Riesen, né, não se trata apenas de uma aplicação dos conteúdos sob uma mediação das competências previstas pelas diretrizes. Tem a ver muito mais com um sentimental, com a relação dos indivíduos. A aula-oficina proposta por Barca, ela pressupõe que as crianças e jovens possuam uma consciência histórica já formada, sendo fundamental investigar as carências de mediação em sua vida prática e os interesses que manifestam com a nova matéria de história a ser apresentada pelo professor em sala de aula. Para o trabalho com fontes em sala de aula, por meio de uma aula-oficina proposta por Barca, o professor precisa considerar as ideias iniciais dos alunos a respeito da fonte utilizada, propor problemáticas que lhes desafiem e que sejam prazerosas e instigantes em relação à proposta da autora para uma aula-oficina. Podemos inserir até mesmo 5 princípios ditos por ela mesma para essa composição de uma aula de qualidade. É possível, eu vou fazer uma leiturinha das 4, que as crianças compreendam a história de forma genuína com algum grau de elaboração, se as tarefas e contextos concretos das situações em que forem apresentados tiverem significado para eles. Os conceitos históricos também são compreendidos gradualmente, a partir da relação com os conceitos e do senso comum que o sujeito experiencia. O contexto cultural e as mídias são fontes de conhecimento que devem ser levados em conta como ponto de partida para a aprendizagem histórica. E quando o aluno procura explicações para uma situação do passado à luz da sua própria experiência, já revela que esse tem o conhecimento histórico desenvolvido em sua capacidade. E o desenvolvimento do raciocínio histórico processa-se com oscilações e não de uma forma invariante. Ou seja, tanto adultos quanto crianças e adolescentes podem, em determinados temas, ter um conhecimento bastante aprofundado sobre, e em outros ser bastante leigos sobre um assunto. Por meio dos estudos de Kosoy, que é o autor que eu uso bastante por causa da sua metodologia de investigação com a fotografia, nós entendemos que a fotografia ela pode ser usada com várias finalidades, como um aspecto artístico, um registro de entes, locais queridos, auxílio em determinadas áreas do conhecimento e até mesmo para despertar o senso de patriotismo e, por vezes, manipulada por tecnologias para se estabelecer controle sobre uma sociedade ou até mesmo utilizada pelo Estado. O uso inadequado da imagem fotográfica como uma mera ilustração ou a um texto ou forjar-lhe uma narrativa partindo somente do conteúdo presente na fotografia pode causar várias desinformações e más interpretações. No cenário atual, tem-se fotografias que se vinculam em vários meios a todo momento, e muitas vezes possuem alterações em sua composição, seja por tecnologias ou por modelos estéticos. Essas fotografias, então, são utilizadas como uma espécie de provas de quaisquer coisas que o indivíduo que as divulga queira representar, o que nos leva à importância do trabalho em sala de aula com essa fonte histórica, que, para além de demonstrar ao aluno que as fontes não se limitam a textos, pode, pelo trabalho em sala de aula com essas, fazer a diferenciação entre uma evidência histórica e uma fonte histórica, e o despertar da dúvida de tudo que se distingue como prova absoluta e irrefutável de alguma coisa.
com o próprio apoio de Kossoi, de Risen e da Barca, nós organizamos o trabalho com a fotografia no ensino de história em 5 etapas, sendo essas a compreensão das fontes e evidências históricas, o trabalho com a máquina fotográfica e o entendimento do olhar do estudante sobre a fotografia, identificar o contexto a qual a fotografia foi feita e seus intuitos para a disseminação, assim como por qual meio ela é disseminada, decorrer da análise das fotografias com a identificação de mudanças e continuidades, percepção de certas alterações visíveis e no confronto com o contexto e outras fotografias e leituras, e a construção de uma narrativa a respeito de todo o estudo e análise sobre esses materiais, já que por meio de uma narrativa o aluno consegue fazer o jogo e a interpretação do que esse conseguiu assimilar e aprender do conteúdo. Compreendemos então, para concluir, que o ensino-aprendizagem no âmbito de história seria um processo de construção da consciência histórica, juntamente com a elaboração de problematizações que transfiguram no conhecimento histórico acumulado. Dessa forma, as fotografias empregadas no ensino como fonte histórica podem ser apropriadas como recursos para favorecer o processo mental e dinamizar esse processo. E a formação histórica cultural também serve para ser engrandecida por essa fonte, para a vida prática e a vida teórica dos estudantes e professores também envolvidos no processo educacional. Essas aqui seriam minhas referências bibliográficas, pelo menos as que eu coloquei no slide. E é isso. Obrigado pela atenção. Muito bom, parabéns. E assim, eu acho muito importante o tema da fotografia na história, porque muitas vezes a gente nem tem um registro escrito, né? Muitas vezes a gente se baseia basicamente em imagens para conseguir descobrir alguns conteúdos históricos, né? Por exemplo, aqui na cidade de Ponta Grossa, aqui no Paraná, nós temos o acervo do Fotoambiente, e nós praticamente não temos registros escritos sobre essa época, sabe? Então, o acervo fotográfico ele é muito importante para a gente ter informações históricas sobre esse período. Então, assim, fotografia é fundamental, né? Não só a fotografia, como as diversas representações imagéticas. Sim. Jaqueline? Então, eu gosto bastante dessa parte do trabalho que envolve história. Já fiz pesquisas utilizando fontes onde a gente buscava essas fotografias. Era bem bacana fazer isso, mas dava um trabalho ir atrás, então a gente ia lá com o pessoal mais antigo, né, conversava com eles, fazia aquela parte da entrevista gravada. Então, essa parte do pessoal de história que traz essas fontes, fotografias, essas descrições, é tão importante esse trabalho, porque ele é rico, né? Quando você vai e busca lá e conversa e também pega o relato das pessoas e traz, né? Às vezes a igreja, né? A igreja é uma representação muito grande aqui no estado do Paraná. Aqui na minha cidade, onde eu moro, Irati também, você pega as igrejas aqui, você consegue fazer um estudo bem grande das imagens fotográficas de antes até agora e comparar o modernismo e o que ficou, né, da parte mais antiga. E é importante, sim, trabalhar isso no ensino, trazer as fotografias, e achei interessante quando você colocou essa reprodução, né, porque a fotografia em si e a reprodução, essa montagem, né, que às vezes cria uma realidade não real, não científica, uma imaginária, né, isso é importante a gente verificar isso para trabalhar também com os alunos em sala de aula. Sim. Eu agradeço o seu trabalho, gostei bastante da sua temática. Você tem algum comentário último a fazer? Não, acho que eu já falei tudo que eu pretendia falar. Obrigado pelos comentários. Nada. Podemos, então, continuar com a próxima apresentação da Thaís Mendes. Sim, vou projetar. Então, Estamos vendo.
Bom dia a todos e todas. Eu me chamo Thaís Mendes Rocha. Esse trabalho ele foi realizado por mim e por mais 2 colegas, que é a Marina e o Gabriel. Nós somos 3 biólogos, biólogas, formados aqui pela Universidade Estadual de Maringá, e nós estamos fazendo mestrado aqui no PCM também da UEM. Então, durante uma disciplina da pós-graduação, nós realizamos uma atividade em que nós tivemos que analisar imagens e filmes com o enfoque CTS, que era a temática da disciplina. Então, nós escolhemos o filme Rio, e o nosso trabalho é intitulado Rio, um filme de animação para refletir ciência, tecnologia e sociedade, o CTS, no ensino de ciências, que é a nossa área de atuação, ciências biológicas. Então, nós realizamos uma análise fílmica utilizando o método de leitura fílmica baseado em Panofsky, desenvolvido pelo Silva Júnior em 2018, e juntamente com a metodologia de análise imagética denominada leitura interdisciplinar, desenvolvida por Silva e colaboradores em 2020. Então, a gente vai apresentar o nosso olhar como biólogos aqui do filme Rio. Ele é de 2011, produzido nos Estados Unidos, tem já a tradução aqui para o português, tem também o idioma em inglês. Ele dura 96 minutos, né? E é uma animação. Então também tem uma pegada ali de aventura, de comédia e várias músicas ali que vão estar presentes no enredo. Ele é colorido e não tem censura de idade, né? Então ele vai atender a todos os públicos, desde crianças, né, adolescentes, adultos. E quem quiser assistir, ele está disponível no Disney Plus e no Telecine. Ele foi dirigido pelo Carlos Saldanha, que é um diretor brasileiro, conhecido também por realizar outros filmes de animação conhecidos, por exemplo, como A Era do Gelo e O Touro Ferdinando. Então, aqui nesse filme, a gente consegue discutir alguns temas, dentre eles a cidade, né, do Rio de Janeiro, o Carnaval Carioca, a Ararinha Azul, o contrabando e o tráfico de animais e a extinção de espécies. Aqui eu coloquei o elenco, né, mas como é de animação, a gente coloca os personagens, né, principalmente aqui dos animais, e dos atores, vocês devem conhecer, tem uns bem famosos aqui, que vão fazer as vozes desses personagens. Então, o que a gente consegue destacar nessa análise com enfoque CTS do filme Rio? Principalmente a interdisciplinaridade. Além, né, das ciências da biologia, que principalmente a gente vai focar no meio ambiente, na extinção de espécies, né, da biodiversidade e conservação da fauna e flora, a gente também consegue envolver outras áreas, né, outras disciplinas, como a física, quando a gente vê aqueles voos, né, de asa delta, né, as imagens panorâmicas da cidade do Rio de Janeiro, né, em 360 graus, a parte da geografia, que vai ter vários territórios aparecendo no filme, desde o cenário brasileiro até a parte da cidade de Minnesota, nos Estados Unidos. Então, a diferença ali regional é bem contrastante. A gente vai ver neve, outros animais lá nos Estados Unidos, e aqui a gente chega nessa praia aí do Rio de Janeiro, nessa floresta brasileira. Além disso, a gente também consegue discutir alguns
os conteúdos, né, da sociologia. A gente consegue ver, né, no filme ali o foco na desigualdade social, nas relações de trabalho, principalmente a exploração ali do trabalho infantil, e também de culturas marginalizadas. A gente vai ter esse contraste entre a cidade ali do Rio de Janeiro e o entorno ali da periferia, com as favelas, além das florestas que vão estar esses animais aí, personagens do filme. E além disso, a arte e a história, né? Vai ter várias cores aí, músicas que a gente consegue acompanhar, e um clima de carnaval, né? Então, além desses pontos turísticos brasileiros aí. E, por fim, a gente vai destacar a diversidade cultural, a identidade e a valorização nacional, no caso aqui da cidade do Rio de Janeiro, e a responsabilidade ética e social, principalmente nessas questões de contrabando, de tráfico de animais. Então, agora eu vou passar para vocês aqui algumas imagens que nós selecionamos para comentar com mais detalhe para vocês. Então, a gente selecionou 7 imagens, 7 frames do filme, e nessa primeira imagem a gente consegue ver, logo no início do filme, a ararinha azul, né, que é o personagem principal, chamado Blue, que é uma espécie ameaçada de extinção. Ela é endêmica aqui do Brasil, ou seja, ela só ocorre aqui no Brasil, não existe mais nenhum outro lugar do planeta. Então, logo quando ele era pequenininho, ele foi capturado ali a gente consegue ver ele na floresta com essa gaiola, toda enferrujada e amassada, que já deve ter sido utilizada várias vezes para capturar outros animais silvestres. E ele todo assustadinho aí com a pessoa que está enjaulando ele, né? A gente consegue ver pela sombra lá no fundo, aqui, que vai ser outra ave, né? Mais pra frente a gente vai ver que tem uma ave que é o vilão do filme, que é uma cacatua, o Nigel. Então essa cacatua, ela ajuda a capturar outras aves, né, com esses contrabandistas. Então aqui a gente consegue discutir toda essa questão de extinção de espécies, de contrabando e tráfico de animais. Ele é retirado aqui do Brasil e levado para ser vendido lá em Minnesota, nos Estados Unidos. Só que aí a caixa dele cai do caminhão dos contrabandistas e a Linda, essa garotinha, né, estadunidense, encontra ele e cria dentro da sua casa. Então, ele vai ser criado, né, por humanos, longe do Brasil, né? A gente consegue ver toda essa neve aqui no fundo, outras plantas aqui, outros animais, né, diferentes do Brasil. E ele vai ter, digamos assim, a sua liberdade roubada, né? Ele não vai aprender a voar, porque só tem ele ali da espécie dele, os outros animais que ele tem contato não voam. Então, ele vai ser criado como se fosse um cão, né? Um animal aí de estimação. Vai receber muita comida industrializada, ele vai comer marshmallows, cookies, né? Chocolate quente. Então, aqui a gente vê essa domesticação desses animais silvestres pelos humanos. Aqui é uma imagem mais panorâmica aqui, onde o filme vai fazer aquela câmera aqui de 360 graus, a gente vai conseguir ver, né, os pontos turísticos do Rio de Janeiro, além do Cristo Redentor. Aqui a gente consegue ver a Lagoa Rodrigo de Freitas, e a todo momento na cidade do Rio de Janeiro fica evidente a presença da cidade aqui cercada pela natureza. E como que ocorre essa ação humana, né, nesse
desmatamento aí, nessa poluição da natureza. Então, aqui, todo momento a gente vai ver esses barquinhos aqui, esses pontinhos brancos aqui na lagoa, e como que a espécie humana vai fazer essas alterações aqui no relevo, principalmente nessa contaminação, né, devido a essa urbanização aqui dessas áreas aqui de floresta. Aí o Túlio, ele vai ser esse cientista, né, que é um ornitólogo, é um cientista que vai estudar as aves, principalmente. Ele vai lá nos Estados Unidos para tentar convencer a Linda, que é a humana que cria o Blue, a ararinha azul, a trazer ele para o Brasil, no Centro de Conservação Ambiental, para se reproduzir em cativeiro com outra ararinha azul, só que é uma fêmea, que o Blue é macho, para tentar manter, perpetuar essa espécie e ter mais ararinhas azul na natureza. Então aqui ele vai conseguir trazer o Blue aqui para o Brasil e vai apresentar a Jade para eles tentarem ali acasalar. Então aqui a gente vê o laboratório do cientista, do Túlio, e parece, né, um laboratório veterinário. A gente consegue ver vários frascos ali de remédio, bancadas, onde ele vai estar atendendo esses animais, no caso ali as aves. Então a gente vê ele com um jaleco branco, né, aquele estereótipo de tradicional de cientista, representado por um personagem aí masculino, branco, e um clássico óculos aí do pesquisador. E também a posição dele, né? Como se fosse um cientista maluco. Esse saquinho aqui do lado é um saco de alpiste, que é utilizado para alimentar as aves. Ele coloca alpiste na boca e as aves vão se alimentando ali da própria boca do cientista. Ele pega apenas, ele coloca na boca, ele prova, experimenta ali para tentar encontrar respostas. Então, tudo isso contribui para esse estereótipo de cientista maluco. Então, a gente consegue discutir esses padrões aí, essas visões do cientista. Aqui, a gente também vê lá no fundo, né, os pontos turísticos do Rio de Janeiro, uma foto aqui feita à noite já, e em contraste com a favela, né, aqui rodeando a cidade. Então, esse vai ser uma criança, né, um garotinho chamado Rafael, que ele já perdeu os pais desde cedo, então ele é órfão, ele vive sozinho aqui nessa favela do Rio de Janeiro, e ele vai acabar aceitando, né, a oferta de emprego ali dos contrabandistas para ajudar a capturar essas aves e fazer esse tráfico de animais, principalmente para fora do Brasil. Então aqui ele está segurando a pena da ararinha azul, do Blue, que ele ajudou a sequestrar, a capturar, mas depois ele acaba se arrependendo, né? E ajuda também a capturar esses vilões do filme no final. Além disso, a gente consegue ver uma grande quantidade aqui de lixo, né? A situação aqui também da moradia aqui da favela, então a gente vê essa desigualdade social, e aqui ele é representado por um menino negro. E além do clima de carnaval, a gente vê também aqui no Rio de Janeiro essa camisetinha aqui da seleção brasileira, camisa 10 amarela, representando o futebol. Então, nas TVs ali dos moradores da cidade do Rio de Janeiro, vai sempre estar passando o futebol na telinha, e com a seleção brasileira representada, né, na imagem. Então, a gente consegue olhar também esses pontos aí enquanto o crime, o tráfico, o contrabando de animais silvestres está acontecendo
por moradores ali da favela, a sociedade ali da cidade do Rio de Janeiro está comemorando o carnaval, está distraída ali com o futebol. E ninguém faz nada para impedir esse tráfico de animais. Aqui é a cacatua, né, que é a ave vilã do filme, que vai ajudar esses contrabandistas a pegar esses animais. Ela está perseguindo o Blue e a Jade e acaba colidindo com uma fiação aqui dos postes de energia. Então, ela acaba sendo eletrocutada e cai aqui num galpão todo escuro, cheio de entulho, de pneu aqui, de lixo, de gaiolas, que vão estar abrigando aqui algumas galinhas, né, que elas ficam até assustadas quando ele cai. Então, o Nigel, ele foi utilizado aí pela mídia, né, ele participava de programas de televisão, e depois que ele ficou velho, né, ele foi descartado, ele não servia mais, não tinha mais aquela beleza que a televisão utilizava para apresentar os seus programas de TV. A gente lembra aqui como se fosse o Louro José, só que na vida real, né? Então, aqui a gente consegue ver como que esses animais são explorados também nesses espetáculos, né, onde a humanidade vai lá contemplar, né, esse sofrimento animal, desde circos, né, além de aves, a gente pode ter vários outros animais, leões, né, tigres, elefantes, cavalos, macacos, tudo isso é utilizado para fazer esses espetáculos, e tem lugares que isso ainda ocorre. Então, sem levar em conta as condições aí no mínimo aí para ter esse tratamento animal feito aí nessas gaiolas acorrentados. E por fim, o último frame é o Túlio e a Linda, né, esse cientista aqui, que vai acabar ficando junto, formando um casal com a Linda, a personagem que criou o Blue, e eles estão tentando aqui encontrar o casal de ararinhas azul que foi capturado pelos contrabandistas e vão espalhar vários panfletos aqui de jornal, de esses papéis aqui azul. Procura-se, né, em azul, para fazer esse resgate desses animais. Então, aqui a gente consegue discutir, esse é um local aqui, o Centro de Conservação Ambiental do Rio de Janeiro, onde o Túlio trabalha, e num centro de conservação a gente vê toda essa poluição, né, todo esse descarte aí de papel, sem falar na quantidade de árvores que são utilizadas para produzir esses cartazes, mas como que o biólogo ali no filme, ele não faz nada para intervir nessa essa produção aí de lixo. Fora os outros entulhos que a gente mostrou aqui nos frames anteriores. Então, dá para discutir toda essa conscientização ambiental e essa poluição também chega a ser visual, né, de colar esses cartazes nos muros aí dos prédios públicos, né, centros históricos e tudo mais. Então, esse foi o nosso olhar, né, principalmente focado aí na biologia, para utilizar esse filme no ensino de ciências e discutir essas temáticas com os alunos. Aqui eu deixo algumas referências que nós utilizamos, inclusive de alguns materiais que utilizam esse filme com um foco didático no ensino, para quem tiver interesse. Tem várias atividades prontas também na internet que podem auxiliar esse preparo aí dessa utilização em sala de aula. O nosso contato, obrigada. Muito obrigada, Thaís, muito bom. Se você for parar para pensar, né, é um filme que parece tão simples, tão inocente, né, e tem tanta informação, tanta coisa para pensar sobre. E o fato de ser uma animação muito conhecida se torna uma coisa atrativa, né, para qualquer público, tanto os alunos pequenos quanto até ensino superior, até pós-graduação. Ele é um filme atraente de se analisar, né?
E, nossa, a importância da leitura de imagem nesse filme que você mostrou. Porque quanta informação que passa batida quando você assiste o filme de uma forma despretensiosa, né? E que você mostrou, que você puxou pra gente aí nessa leitura de imagem, né? Achei muito interessante, achei que dá para aplicar como proposta em sala de aula em qualquer idade, em qualquer público, assim. Achei muito legal. Achei que você trouxe reflexões que realmente o CTS, as pessoas não conhecem tanto, né? Não pensam tanto sobre a importância dele. Mas muito interessante, sim, porque ele vai trazer diversas coisas. Por exemplo, você pensa que vai trazer só sobre o tráfico de animais silvestres, como isso é agressivo para a natureza. Mas aí você traz lá um menininho, o Rafael, e como ele acaba se envolvendo em uma atividade ilegal, e não é porque ele quer, é porque ele precisa. Então, traz temas sociais muito além da questão dos animais silvestres. Muito bom, parabéns. Jaqueline? Oi, Thaís, tudo bom? Então, agradecer a sua apresentação. Eu tive a oportunidade de cursar a disciplina com a Thaís, já vi esse trabalho dela, um incrível trabalho que ela fez, então acho muito importante mesmo, porque às vezes a gente traz um filme e só coloca para as crianças, para os adolescentes, seja de qual nível for, para trabalhar, às vezes, alguma coisa, ou só traz por trazer, e não trabalha essa alfabetização científica, né, que é muito importante em cima dessas imagens. Ali você fez o recorte das imagens, onde, né, fazendo... Tem muitas coisas nessas imagens, né, que você consegue trabalhar com seu aluno, tanto de forma transdisciplinar, quanto interdisciplinar também, e essa importância da gente fazer isso com as crianças, adolescentes, adultos também, né? Porque às vezes você assiste e passa batido. Ah, nossa, é assim? Mas não, veja quanto preconceito às vezes está incutido em uma imagem de um filme, né? Então, agradecer você, muito obrigada. Você tem mais algumas considerações, Thaís? Pode fazer suas considerações finais. Só para finalizar, eu gostaria de chamar a atenção, né? Convidar os colegas para acompanharem outros filmes desse diretor, do Carlos Saldanha, né? Embora ele seja brasileiro, ele não mora aqui, mas ele apresenta esse olhar sobre os maus tratos aos animais, nesse contrabando, em outros filmes. Então a gente consegue ver a presença muito forte dessa discussão, dessa temática animal, e com um olhar mais social. Então, outros filmes também a gente consegue olhar esse enfoque CTS nessas discussões, da forma como o diretor vai apresentar o filme, principalmente para as crianças, né, ou para um público mais familiar. Seria isso. Muito obrigada. Bom, podemos passar para o próximo, o Gabriel. Vou compartilhar aqui minha tela, só um momento. Já está aparecendo. Bom, pessoal, então, primeiramente, bom dia a todos e todas. Meu nome é Gabriel Luiz Nanon Macedo, eu sou licenciado em Física pela Universidade Estadual de Maringá e atualmente eu sou mestrando do curso de pós-graduação em Educação em Ciência e Matemática, né, o PCM da UEM. Então, o trabalho que eu vou estar aqui apresentando hoje, ele é intitulado como Leitura de Imagem com enfoque CTS, pneus depositados na costa de Fort Lauderdale de Steve Spring. Então, esse trabalho, né, a gente fez ele, a disciplina que a Thaís citou, né, eu também cursei ela no semestre passado, né, durante o mestrado, e aí eu e as minhas coautoras, né, a Crislene e a Elisângela, a gente produziu esse trabalho, e a gente gostou tanto dele, né, da forma como ele foi proposto, né, e do que os resultados que a gente conseguiu obter, que a gente resolveu, né, trazer, submeter ele ao evento, né, então eu vou estar falando aqui um pouquinho dele hoje. Então, né, para introduzir o porquê que nós escolhemos fazer abordar CTS, por que escolher essa imagem, né, a gente tem, né, que vários pesquisadores ao longo aí dos anos, eles têm discutido sobre a complexidade, né, no processo de ensino-aprendizagem e como essa relação está cada vez mais distante ali do cotidiano do aluno na sala de aula,
porque é um ensino que é dogmático, linearizado e mecânico. Então, né, buscando evidenciar um novo caminho, né, para superar essas dificuldades, esses autores, Silva, Melo, Neves e Laurindo, eles trazem a importância da abordagem CTS durante ali, o ensino científico. E esses autores, eles propõem uma leitura de imagens, tá, que é baseada na área de artes, só que, entretanto, ela foi adaptada para as ciências da natureza e relacionando, né, com essa abordagem CTS. E por que, né, analisar uma imagem? Porque, né, significativamente, a partir do século XXI, a gente teve a proliferação das redes sociais. Então, muitas pessoas, atualmente, elas se expressam através de imagens, né? Substituindo muitas vezes o texto. Então, a gente conversa hoje em dia nas redes sociais, né? A gente vai responder, fazer algum comentário, a gente coloca uma imagem, né? As famosas figurinhas, por exemplo, que também pode ser uma questão de uma imagem. Então, a gente está substituindo o texto. Porém, na escola, isso ainda não chegou. A linguagem textual, né, a leitura textual ainda prevalece sobre a leitura de imagem. As imagens ali são usadas como suportes apenas nos textos. A gente tem um livro didático ali, por exemplo, e a imagem ela fica ali só como um suporte. Os professores costumam mais só apenas prevalecer a leitura do texto e não a leitura de imagem, né? Então, buscando então evidenciar esse novo caminho para superar esses obstáculos, nós, né, propusemos, então, analisar uma imagem que a gente intitulou ela, como que ela não tinha um nome específico, como pneus depositados na costa de Fort Lauderdale de Steve Spring, né? Através da proposta de leitura de imagem, então, interdisciplinar. E mostrar a potencialidade dessa imagem para abordar esse assunto CTS, né, nas disciplinas de biologia, química e física, né? Porém, né, outros autores, né, outros leitores dessa imagem pode também, né, tá trabalhando em outras disciplinas, ampliar também essa análise que nós fizemos, né, porque ela não é única, né, não é restrita. Então, falar um pouco então da metodologia que nós utilizamos e depois apresentar a imagem e a análise que nós fizemos. Então, né, a metodologia que nós utilizamos para fazer essa análise foi sobre a leitura, através, né, da leitura de imagem interdisciplinar, foi um trabalho de Silva e Neves em 2016. Porém, né, nós utilizamos de fato essa leitura, né, com o enfoque CTS, que foi um trabalho mais para frente, né, desses mesmos autores, com outros em 2020, né, que fizeram essa adaptação para o enfoque CTS. Então, a primeira etapa, basicamente, dessa análise, que é a análise dessa leitura de imagem, é a análise da forma, que é basicamente analisar as cores, as linhas, dimensões, né, as qualidades ali da imagem. E, geralmente, né, nessa etapa, a maioria dos leitores fazem a mesma análise, porque é o que você está vendo ali. Então, ela acaba sendo, às vezes, são iguais para os diversos leitores, né, porque ela é mais objetiva. A segunda etapa, que é a análise de conteúdo, é analisar qual é o tema e o significado da imagem, né? Então, o pesquisador precisa ir além ali do tema que está sendo retratado na imagem. Ele precisa conhecer ali os conhecimentos que estão ali por trás daquela imagem, o que ela representa. Então, para isso, ele precisa conhecer o contexto histórico, o contexto sociocultural e o contexto científico a qual essa imagem foi produzida. Então, na primeira etapa, a gente tem uma leitura mais denotativa da imagem, né, descrevendo apenas o que se vê, e nessa segunda etapa, uma leitura mais conotativa ali da imagem, né, buscando descrever os significados ali. A terceira etapa é a análise das relações que envolvem a imagem, autor, contexto, leitor, né, que é analisar quem é o autor, o leitor, para que fim a imagem foi produzida, qual é a relação entre o autor e o leitor e o contexto no qual a imagem foi produzida. Então, de forma geral, nessa etapa, envolve questões quanto à produção e à utilização dessa imagem. E a quarta etapa e última é a análise interpretativa do leitor, que é onde o leitor vai realizar sua análise interpretativa, buscando compreender a imagem como uma apresentação que vai além do que ela representa, né, que tem uma expressão própria ali. Então, né, com o enfoque CTS, né, as mudanças que nós temos é o seguinte: a primeira etapa permanece a mesma, né, nas duas análises. Na segunda etapa, aqui, além do que eu já disse aqui desse lado, né, o que vai mudar aqui é que a gente vai ter que olhar o conteúdo ali com o enfoque CTS. Na terceira etapa, né, a gente vai analisar, fora o que eu disse aqui, né, nós vamos analisar também a análise a partir do enfoque CTS. E na quarta etapa, além do que eu já disse, né, vai ser uma interpretação a partir ali do enfoque CTS. Então, agora apresentando para vocês a imagem, né, que nós escolhemos, então foi essa daqui, ok? Então, agora eu vou apresentar para vocês as etapas, né, dessa nossa análise. Então, começando pela análise da forma,
nós temos aqui, primeiramente, podemos observar, né, em primeiro plano, esse amontoado de pneus, né, a maioria em formato ali circular, de diversos tamanhos. Inicialmente, identificamos que é uma imagem horizontal, com fortes tons de azul, cujo o contraste, né, permite perceber uma variação de tons que vão contrastar com o preto ali dos pneus. A gente vê um mergulhador em cima, né, desses pneus, ele está usando uma máscara e um pneu, né, está na sua mão direita, saem bolhas de ar ali, né, do seu equipamento de mergulho, a água ali ao seu redor tem essa tonalidade branca, que parece uma espécie, né, de poeira, dá uma impressão que ele está se movimentando. E no centro ali da lateral esquerda, a gente consegue observar outro mergulhador, né, mas não aparece todo o seu corpo ali, só uma parte, tá? Observando agora o plano de fundo dessa imagem, nós podemos, nós vemos, né, o amontoado de pneus, dando uma impressão de que ele é infinito, né, a gente não consegue ver ali o fim dele, pois a imagem dos pneus já está se perdendo ali, né, na imensidão do fundo do oceano. A luz ela está à frente, do lado esquerdo, e o tom azul mais escuro ali ao fundo contribui para essa ideia, né, de que a quantidade de pneus ali é enorme, assim como o próprio oceano. Nós podemos observar também que está calma ali o mar na região, isso porque eles estão ali no fundo dele, e não observamos, né, nenhuma espécie de vida animal marinha ou vegetal, tá? Na segunda etapa, né, nós temos, então, que é a análise de conteúdo, nós temos que em 1972, cerca ali de 2 milhões de pneus foram jogados a uma distância de aproximadamente 2 quilômetros de Fort Lauderdale, tá, esses pneus, numa área que ficava em frente a um condomínio de classe alta. A ideia desse projeto era criar um recife artificial, que seria chamado de Recife Osborne, tá? Porque eles queriam, né, ao mesmo tempo que criar esse recife, liberar os aterros que estavam entupidos ali no estado da Flórida. Então, eles acreditavam, já era de conhecimento, né, do ser humano, que substratos ali duros, jogados no mar, podem atrair vida marinha, né, onde que vão colonizar algas e, posteriormente, moluscos e pequenos peixes, né, criando um ecossistema marinho ali. Então, o idealizador desse projeto foi o Ray McAllister, né, ele é professor de engenharia oceânica da Florida Atlantic University, e ele faz parte dessa organização aqui, né, sem fins lucrativos. Então, esse projeto ele teve apoio fora desse professor da universidade, ele teve apoio dos engenheiros do Corpo do Exército dos Estados Unidos, embarcações de propriedade privada ajudaram a levar esses pneus, né, até ali a costa ali da cidade para jogar eles no mar. E até a fabricante Goodyear, ela cedeu, entre aspas, né, esses pneus que não tinham uma destinação adequada para serem utilizados para a criação desse recife. Agora, a terceira etapa, que é sobre as relações que envolvem a imagem, autor, contexto e leitor, a gente tem que essa imagem, ela é uma fotografia, né, documental, e foi tirada por Steve Spring em 2007, tá? Então, a foto ali em questão não é de 1972, tá? Tem que ficar claro isso, quando os pneus foram depositados ali. Essa foto é de 2007. Por quê? Em 2001, como tinha passado vários anos, foi possível observar que a ideia do Recife não deu certo, né? Eles não conseguiram recriar ali um Recife artificial e nenhuma vida começou a colonizar aquele local. Então, em 2001, começaram a retirar esses pneus algumas ONGs. Só como o custo era caro, em 2007 passou a ser responsabilidade do Exército estadunidense, a retirada desses pneus. Então, né, acreditamos, né, na nossa análise que nós fizemos, que o Steve Spring possa ser ali um marinheiro, né, do exército estadunidense, e ele tirou essa foto enquanto ele estava ali na retirada desses pneus. Só que a gente não tem como afirmar isso com certeza, porque a gente não conseguiu encontrar muitas informações dele, porque essa imagem ela é amplamente divulgada, né? Então, a gente não conseguiu tirar muitas informações dele. Só que o próprio fato da gente não saber muito sobre o autor já é um fato por si próprio, né? Então, isso não, apesar disso, a imagem ela não vai perder o seu impacto, né? Que ela tem o objetivo ali de ilustrar essa fracassada iniciativa de criar esses recifes artificiais com esses pneus. E pelo fato, né, dessa foto se encontrar nos bancos de dados da internet aí, né? Você pode encontrar em jornais online, né? Nas redes sociais, né? Então, ela não tem um leitor específico, ela pode ser destinada a qualquer tipo de leitor, desde um leitor que está, sei lá, navegando na internet ou lendo um jornal, tá? Inclusive os alunos, né? Pode ser destinada a eles, né? Fazer essa leitura. Então, ela não tem um leitor em específico ali. E, por fim, né? A quarta etapa, que é a análise interpretativa do leitor. Não sei se vocês aqui estão presentes aqui na sala, a hora que eu mostrei a imagem para vocês, há uns slides atrás, se ela causou essa impressão que parecia um descarte irregular de pneu, né? Um crime ali ambiental, onde esses pneus foram jogados ali no mar,
né? Assim como essa imagem que eu trouxe aqui, né? Que realmente trata-se de um crime ambiental, onde esses pneus foram jogados nesse terreno baldio. Então, a princípio, ela levanta essa questão, né? Se você imagina isso. Só que no decorrer da análise, né, a gente vê que não foi isso que aconteceu, né? Esses pneus foram depositados ali propositalmente pelo governo, né, da Flórida para tentar criar esse recife. E essa ideia ela já tinha sido criada em alguns países, depois também foi criada em outros, né? Segundo esse trabalho de Conceição, ela foi criada ali na Filipinas, na Malásia, na França, até que mesmo aqui no Brasil, no estado do Ceará, foi criada essa iniciativa de criar recifes artificiais através de pneus. Só, né, que como a gente pode ver na imagem, né, no caso de Fort Lauderdale, após 50 anos, nenhuma espécie surgiu ali. Essa colonização não ocorreu. Isso porque alguns pescadores falam que esses pneus estavam cobertos de óleo. Alguns, né, deles, conforme vai ocorrendo a sua decomposição, eles liberam metais pesados, como cádmio e chumbo, que prejudica ali os organismos habitarem aquele local. E também o estado da Flórida, né, é atingido constantemente por furacões, o que fez com que as ondas, né, a força ali, desprendessem os pneus, né, porque eles são amarrados com nylon e aço. Então esse foi o grande erro, que daí se desprenderam e não foram conseguiram se manter juntos ali para criar esse ambiente. Tá? Então, diante disso, a gente propôs, né, que essa imagem, né, possa ser trabalhada não de forma CTS, mas também de uma forma interdisciplinar, que é disciplinas de biologia, química e física. Então, ela pode ser discutida, né, na área de biologia, por exemplo, essa imagem pode ser trazida para falar sobre recifes naturais e a formação de recifes artificiais, porque é uma técnica já conhecida, né? Daí, nessa parte, pode estar se discutindo qual seria o melhor material, então, para se utilizar para formar recifes artificiais que sejam eficientes, que realmente sejam colonizados. Então, a gente tem, por exemplo, pilares ou blocos de concretos, navios velhos, aeronaves velhas, estruturas metálicas, e também trazer daí para os alunos a questão de se os pneus poderiam ser utilizados. Em relação aos pneus, daí pode estar se aprofundando nesse assunto, debatendo, por exemplo, por que os pneus da imagem não foram capazes de propiciar esse desenvolvimento de organismos aquáticos ali. Daí, quimicamente, discutir, né, os metais pesados que eles vão liberar, né, como eu já disse, o chumbo e o cádmio é um exemplo. Fisicamente, pode estar se discutindo a força de impacto que esses pneus soltos podem causar ali ao colidirem com os recifes naturais que há na região já, né? Então, ele pode destruir as algas, né, corais ali da região com esses pneus colidirem. E também, né, pode ser trabalhado sobre a questão de descarte de pneus, porque implicitamente a imagem ela traz essa compreensão, né? Então, nessa perspectiva, por isso está discutindo, né, sobre como destinar, né, o descarte desses pneus de forma que não prejudique o meio ambiente, né? Como que é feita a reutilização deles, por exemplo, para fazer asfalto, né? Geralmente eles são usados. E também o problema de saúde pública que pode acarretar se esses pneus forem jogados ali a céu aberto, porque eles podem ser criadores para vetores de doenças, né? Como a dengue. Então, essa foi tipo, a nossa análise que a gente fez, mas lembrando que ela pode ser feita de outra forma, tá? Ela não é restrita. Então, as conclusões que nós chegamos é que ela pode gerar uma discussão ali, né? Porque a interpretação, como eu disse, ela pode variar. Então, nem sempre o aluno terá a mesma leitura ali do professor, e essa troca, né, entre aluno-aluno, professor-aluno e alunos-professor, propicia essa riqueza ali, né, do uso dessa imagem em sala de aula, porque ela vai criar um pluralismo de ideias, né? Porque alguns alunos podem pensar, nossa, foi um descarte irregular de pneus, né? Como eu disse no começo, ela levanta essa ideia, então gera esse debate. E além dessas questões CTS e essa interdisciplinariedade, a gente pode também falar que essa imagem, ela proporciona um debate sobre a questão da ciência picareta, né? O que seria a ciência picareta? Seria quando a gente recebe informações, né, sob um disfarce de verdades científicas, mas por trás ali tem outras ideias, né? Por exemplo, nesse caso aí, pode-se levantar a hipótese de que, como estava ali, os pneus estavam tendo dificuldade para ter um destino para eles, né, de onde jogar eles, o que fazer com eles, talvez, né, por exemplo, a Goodyear, que é uma empresa de fabricante de pneus, pode ter contratado algum cientista, né, para fazer esse estudo, mostrar que isso realmente seria útil para o ambiente ali, na criação desse recife,
mas na verdade era uma forma de jogar esses pneus, né, de uma forma legal, né, legalmente perante a lei, fazer esse descarte dele no mar, sem que eles fossem, sei lá, multados ou culpados por um crime ambiental. Então seria uma justificativa desse crime ambiental, porque como a gente pode ver ali, não deu certo essa criação desse recife, né? Então daí é possível, né, através disso, que os alunos eles tomem consciência de que algumas soluções embasadas cientificamente, né, como essa criação dos recifes, podem ser usadas como base para justificar o descarte de pneus ali no mar, a fim de solucionar daí, né, o problema de destinação desses materiais, né, mas de antemão proporcionaria esse problema ambiental aí que nós vimos na imagem. Então essa foi a nossa análise, pessoal. Aqui são algumas referências que eu usei durante a apresentação e obrigado. Excelente trabalho. Eu acho que nós podemos dizer que a imagem ela foi fundamental, né, para esse desenvolvimento, porque ela gerou um impacto que assim, faz com que as pessoas consigam compreender sobre o que você está falando. Porque eu imagino que quando a gente fica apenas na oratória, né, apenas na oratória e no texto não gera tanto impacto quanto as imagens. Principalmente a imagem dos pneus do fundo do mar, né? É uma coisa bem impactante. Então, realmente, a leitura de imagem, ela foi fundamental para o desenvolvimento do seu trabalho. Muito bom. Jaqueline? Oi, Gabriel, também participei junto com o Gabriel da disciplina, um ótimo trabalho. O primeiro impacto dessa imagem, quando eu já tinha visto ela, impacta, né, porque a gente fica pensando, nossa, está no mar, poluição. Aí você olha de uma outra forma, de uma outra perspectiva, né? E observa-se uma forma romantizada, parece muito organizado os pneus, né? Então você consegue ver uma obra de arte ali também, como você mostrou os ângulos, tudo o formato. Quando tirada assim, parece uma obra de arte, mas o interessante é que quando a gente começa a pensar no ensino, em questões físicas, químicas, de biologia, você percebe assim, nossa, eles pensaram, será? Foi pensado num projeto? Será que foi inicialmente depositado lá? Mas e os estudos? Qual era o impacto ambiental, né? É muito interessante, né? Porque você envolve essa parte da alfabetização científica, envolve a construção também desses elementos químicos, né? Nossa, será que não ia ter problema descartar esses pneus no oceano? E daí você mostra aquelas imagens que tentaram fazer isso em outros lugares. Nossa, mas e o estudo científico sobre isso antes, né? Então, às vezes, há testes falhos, né, que não foram bem testados, e ali, você disse do divulgador da imagem, ali, né, não se sabe até que ponto foi inserido, começaram, ou será que eles tinham em mente um descarte ali de pneus, né? Considerando, mas é muito bom, eu agradeço a sua participação, é um excelente trabalho, e aqui as suas considerações finais. Queria só agradecer mesmo pela oportunidade de estar aqui, né, apresentando o trabalho e agradecer pelos comentários. Então, pessoal, eu vou parar a gravação para ir para o intervalo, daí depois do intervalo a Elaine volta apresentando, tá bom? No mesmo esquema, 10 minutinhos ali, das 10h20 às 10h30 a gente volta, tá bom? Até 10h30, pessoal. Ok.